quem me anunciou, um tema bastante oportuno, a gente vê assim, atual, né? Necessário da gente conversar sobre ele, porque normalmente suscitam dúvidas. E quando a gente tem algumas dúvidas, a gente tem dificuldade de fazer o que esse tema nos pede. Então, eu queria mostrar inicialmente uma imagem para que todos pudéssemos visualizar. Aqui andou um pouquinho. Sim, aqui está. Vocês estão vendo essa imagem? Sim. Todo mundo está vendo, né? Olha só, se eu tivesse que escolher uma dessas portas aí, qual é que eu escolheria? Muito bem, todo mundo já pensou, já escolheu a sua porta, não é? Ou não? Antes de começar, eu e o Romero tínhamos escolhido. Agora o Romero não falou nada, eu também fiquei em silêncio. Eu não quis revelar que eu escolhi. Escolhemos a porta ou não? Eu persisto com a minha escolha, a do meio, a do centro. Mas, É a que eu tinha escolhido também. Mais também. iluminada. quem? A Adriana, o Cal e o Romero escolheram a porta do Do meio. meio. Eu também. Escolhi também. Você também, Cidinha? também. Quem? Rita? Eu não. Eu Ah, por favor. eu escolhi a penúltima da direita. A penúltima da direita. Uhum. Eu Espero que ela seja estreita. escolhi essa Ah, mais clara. Mais... qual que você escolheu, Lene? A penúltima, indo da esquerda para a direita, a penúltima. Que era a que tinha mais luz. Ah, olha só. Muito bem. Alguém não escolheu uma porta, por favor? Isabel. Eu não escolhi nenhuma. Não escolheu nenhuma. Quem mais não escolheu nenhuma? A Andréia também não escolheu. Os outros que não se manifestaram. Pode Oi? mostrar as portas de novo? Mostrar as portas. Vou mostrar as portas de novo, por favor. Olha, dando uma segunda chance, hein? Por favor, vou mostrar as portas de novo. As portas estão aqui. Obrigada. Vamos lá, olhem com atenção, não tomem nenhuma decisão precipitada. Não é a porta da rua. A porta do meio. Parece... É a porta do Richelieu, meu amigo. Por causa da Richelieu, o cara caía lá e morria. Parece aquele filme, aquele desenho do Monster Inc., que eles entravam nas portas para assustar as criançadas lá. Não? Pô, mas aí essa escolha fica assim meio... A gente vai ficar com o que diante dessa escolha? Vai ficar meio temeroso? Será? Com certo medo? Muito bem. O que uma porta significa para nós? Entrada. Mas Entrada ou saída. ou saída? Dá para decidir, Passagem. por favor? Passagem. Oportunidade. Oportunidade. Recomeço. Recomeço. A Arlete está escrevendo aí. Quer falar, Arlete? A Ludmilla queria dar uma olhadinha antes, uma espiadinha antes de escolher a porta. Quer ver a porta de novo, Ludmilla? Já viu? Ela quer ver o que tem atrás de cada... Ah, então aí não pode. Então, eu escolhi a primeira, na realidade. E a minha Sei. filha também, a Vita também. Ah, olha a sintonia. Então, olha lá, a Vanessa está dizendo que escolheu a última. Escolher a primeira, a última, do meio.
a segunda da esquerda para a direita, outra segunda da direita para a esquerda. Elas são todas do mesmo tamanho. A última lá não é estreita, né? Ela só na foto, right? As portas são todas iguais, na aparência. Certo. Eu vou colocar uma coisa aqui no chat para vocês. E vocês vão me traduzir o que significa o estado da alma. Uma pessoa que se apresenta assim. O que é uma pessoa indecisa? Que não faz escolhas. Faz escolhas. Mais. Faz muitas escolhas. Não foca em nada, né? Uma pessoa paralisada. Não sabe o que quer. Não sabe o que quer. A Mimi está colocando que tem medo do desconhecido. O Rafael disse cheia de aflição. Cheia do quê? De aflição. Conflito interior. Conflito interior. A Elaine Benson disse tem medo de errar. Tem medo de errar. Essa pessoa já tomou uma decisão, errou e aí não quer tomar mais decisão nenhuma. Pode ser isso também. Medo, Ficou né? meio traumatizada. Eu penso em segurança e como que fala self-esteem em português, que eu esqueci? De autoestima. Baixa estima. Baixa autoestima. A Alessandra está falando uma pessoa insegura. O que mais, Andréia? A Tabata disse que não teve dúvida. Ela escolheu do meio porque estava mais iluminada. Eu não escolhi porque não é questão de indecisão. Eu não tenho nenhuma informação a respeito delas. Para eu poder tomar uma decisão, eu preciso ter conhecimento. Só ver uma foto com as portas iguais não é suficiente para mim. Para me sentir segura, eu preciso conhecer bem para poder decidir com tranquilidade. É assim que eu penso. Muito bem. Eu estou com a Andréia. Cadê as reações? As reações aí, por favor. É assim que a gente dá uma reação lá? É isso aí. Quem quiser acompanhar a reação, fique à vontade. Eu estou com a Andréia. Eu não escolhi porque eu quis... Ô, Tiago, quem acompanhou a reação? Olha só. Ah, sim, a Verônica. Muito obrigado, Verônica. Obrigado para a Andréia, né? Agora sim, Mimi. Tá vendo? Pessoal espontâneo. Isso aqui é espontaneidade. É muito bom. Desculpa, alguém estava falando. A Isabel estava falando? Eu digo que eu tô com a Andréia. Eu não escolhi, não foi por indecisão, foi por cautela. Eu acho que a gente tem que saber o que está escolhendo, não escolher por escolher. Então, nós vamos hoje aqui compartilhar com vocês... Oi, Pamela. Boa noite. Nós vamos compartilhar com vocês os 7 passos para a decisão. Número cabalístico maravilhoso, 7. São 7 passos. Que eram 7 portas. As 7 portas, lá eram 7, 8. Diga, Romero. Não, era isso mesmo. Os 7 passos para fazer a escolha certa da porta. Muito bem. Então, a pessoa indecisa. A gente está aqui verificando como é que fica uma pessoa indecisa. Vocês acham que é uma pessoa feliz ou infeliz? Infeliz. É uma pessoa infeliz. A pessoa indecisa, ela não toma decisão, né? Fica fácil da gente entender assim. Quando ela não toma decisão, ela não sabe para onde vai. É como que se não soubesse fazer escolhas. Mas às vezes ela pede para outros tomar a decisão para ela, então ela não fica insegura, porque alguém escolheu para ela, então ela fica bem.
algumas vezes. Gostei dessa segurança, Renata. Porque... É que eu pensei em umas pessoas, depois na outra, aí algumas vezes. Não, mas é muito interessante o que você colocou, porque a pessoa que não toma decisão, a pessoa indecisa, na vida dela, alguém vai decidir por ela. Mas eu acho que aí, nesse caso, seria como um barco, digamos assim, um barco quebrado no meio do mar, aí o vento joga para cá, a pessoa indecisa vai para lá. O vento joga para lá, ela vai para lá, e aí ela é infeliz porque ela não faz nada do que ela gosta. Exato. Por isso que ela fica infeliz, né? Porque ela não se sente bem, não há um bem-estar. É como se sempre estivesse faltando algo. Ô, Pamela, por favor, compartilhe o que você escreveu aí. Eu acho também que tem uma... Desculpe. Costumava falar isso, que quando a gente não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, a vida acaba escolhendo para a gente. A gente, se não tiver goals ou propósitos, né, a gente acaba sendo escolhido por nós. Alice no País das Maravilhas, com o gato. É verdade. Eu acho também que tem uma diferença entre estar indeciso e ser indeciso. Você poderia explicar, por favor, Ana, qual é essa diferença entre estar e Eu ser? fiquei indecisa com as opções das portas, mas eu não sou uma pessoa indecisa. Muito bem. Você só esteve naquele momento. Exato. Há momentos na vida, sim, que a gente não sabe o que a gente vai decidir, né? Mas não necessariamente somos indecisos por causa disso. A gente está indeciso naquele momento. Olha, existe um livro de Marco Prisco, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, que se chama Momentos de Decisão. E é tão interessante que ele fala do momento, mas a decisão não é necessariamente um momento, é um processo. Tá certo? E quando a gente lê o texto que ele escreve, a gente vê que de fato é um processo. E você toma uma decisão, evidentemente, no momento, mas depois de um processo, né, já sequenciado, já tendo sido executado, vivenciado. Nós vamos chegar lá. Muito bem. Então, a pessoa... Pois não? Aconteceu uma coisa há uma semana atrás, mais ou menos, um amigo que tinha que colocar o gato dele para dormir e ele sofreu muito até ele tomar a decisão. Quando ele tomou a decisão, ele aliviou, mesmo sendo a decisão final. Perfeito. Mas o processo foi muito difícil, mas uma hora que ele foi muito dolorido, mas a partir do momento que ele decidiu, aquilo deu uma aliviada. O estado de indecisão, né, Renata, deixa a gente assim, tanto quanto parece que aflito, angustiado, né? A gente fica meio sem saber para onde ir e fica assim, parece que incomodado, ao mesmo tempo sem saber o que fazer, não é? Drauzio Varela, que é um médico brasileiro bastante conhecido, ele diz que pior do que assumir as consequências de uma decisão equivocada são os sintomas da indecisão. Precisa repetir? Pode repetir, é muito bacana. Ele diz assim, pior do que assumir as consequências de uma decisão equivocada, porque toda decisão tem consequências. Toda escolha que a gente faz tem os seus resultados. Mas pior do que assumir as consequências de uma decisão equivocada ou errada seriam os sintomas da indecisão. Porque a indecisão está ligada à insegurança? Está vinculada diretamente à insegurança. A pessoa indecisa é uma pessoa que manifesta insegurança.
Se ela não for, para a gente usar a expressão da Ana, ela pelo menos estará naquele momento, não é, insegura. E a insegurança, como a gente já viu aqui mesmo, não é, com o humano, é uma das manifestações do medo. Lembra quando a gente apresentou a questão do medo, né, e das suas manifestações? A insegurança é uma forma da manifestação do medo. E pelo medo, a gente não toma decisão. De repente, a gente não escolheu uma das portas por quem sabe. A insegurança do medo de não saber ao que aquela porta nos levaria. Enquanto a gente não tem as informações, como a Andrea falou, nós nos sentimos inseguros, porque informação nos dá segurança. Por isso que é importante a gente ter informação, a gente vai ver isso. Então, esses sintomas da indecisão, eles são muito prejudiciais à nossa saúde, a tal ponto de nos levar a uma enfermidade, a um adoecimento, porque nós nos sentimos tão assim inseguros, tão incertos, sem saber para onde a gente vai, nós começamos a nos angustiar, né? A gente se sente assim, como se a vida pesada, né? Alguma coisa que não está legal e a gente não sabe como resolver. É porque a gente não toma decisão na nossa vida, certo? Então, vejamos essa imagem de novo, se vai clarear alguma coisa para nós, depois disso que nós falamos aqui. Eu agora já estou olhando essas 2, 4, 6, são 7 portas, parece, né? E aí eu logo vou entrar numa delas. Eu posso entrar numa fria, né? Porque a porta, ela é uma porta de entrada, mas pode ser uma porta de saída. E se a gente escolhe uma porta que seja uma porta estreita, né? Como na recomendação de Jesus, porque larga é a porta da perdição. Quais são os tipos de escolha que nós estamos fazendo? Então a gente vai entender a decisão como sendo uma atitude nossa, corajosa, da gente assumir as consequências do que nós estamos escolhendo, seja acertado, seja errado. Evidentemente, toda a orientação que a gente tem à luz do Evangelho de Jesus é para que a nossa decisão seja a mais acertada possível, seja aquela que possa trazer um benefício não só para nós, mas também para aqueles que, de certa maneira, têm uma relação conosco, direta ou indiretamente, sobretudo os que estão sobre a nossa alçada, né, no processo de educação. Então, veja que coisa curiosa, o que nos fala aqui. Como é que a gente passa aqui? Consegui. Cora Coralina. Goiana, não é? Goiana, não é, Romero? Não sei. Você não sabe. Ela é do Goiás. E quem que poderia ler para nós o que ela escreve? Escreveu tanta coisa bonita, essa senhorinha. Já começou a escrever já numa certa idade, né? E trouxe tanta coisa boa para nós. Eu posso ler. Por favor. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri, no caminho incerto da vida, que o mais importante é o decidir. Ô, Ana, você já vai chorar agora? Não, né? Ainda não, né? Não é tocante isso? É sim. Quanta sabedoria, não é? Mesmo quando tudo parece desabar. A gente lê um texto assim sentindo, como a Ana sentiu, né? Quando tudo parece desabar. Nossa, parece que o mundo está caindo. O mundo caiu, né? Meu mundo caiu. Cabe a mim decidir entre rir ou chorar. Mesmo o mundo desabando, eu posso rir ou posso chorar. Posso ir ou posso ficar. Posso desistir ou posso lutar. E ela fala com experiência, porque descobri no caminho incerto da vida. A vida vai nos apresentar muitos caminhos incertos. Porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é
o decidir. Ora, por que que essa decisão é tão importante para nós? Tem a ver com o nosso livre-arbítrio? Livre-arbítrio. Cris, explique-nos, por favor, o livre-arbítrio. Você decide pelo que você sente, você decide por você mesmo, sem opinião de ninguém, pelas suas experiências, pelo seu conhecimento. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. É a nossa capacidade do quê? De escolher. De escolher. E quando a gente escolhe, a gente está decidindo. Assumindo as consequências da escolha. Assumindo as consequências da escolha, da decisão. Implica em responsabilidade. Em responsabilidade. Veja como é a doutrina espírita, né? Por isso que é a fé raciocinada. Porque é tão lógica que a gente vai encadeando de uma forma espontânea, natural. Porque essa é a lei divina, não é? E a gente vai entender que as nossas ações, elas têm as consequências. Por isso, a cada um é dado segundo as suas obras. Isso não é uma punição. Não é um julgamento. Muito menos uma condenação. É a meritocracia. Cada um recebe segundo o que faz. Não há nada mais assim, estimulante para nós do que nós sermos aqueles empreendedores do nosso próprio destino, como nos fala Leon Denis. Nós somos artífices do nosso destino. Nós co-criamos com Deus a nossa caminhada evolutiva. Nem sempre fácil é a decisão. Dá licença, quando você fala a escolha pelo livre-arbítrio, você está assumindo que você está fazendo o melhor que você pode? Se você usar bem o livre-arbítrio, sim. Porque eu posso ter um conhecimento, Renata, e não necessariamente empregar essa inteligência para tomar as melhores decisões em benefício, por exemplo, e muitos de uma comunidade, de uma sociedade, né, Romero? Muitos tomam decisões erradas, sabendo que está tomando a decisão errada. Foi uma escolha dele, sabendo que poderia trazer consequências ruins, né? Porque, às vezes, para satisfazer alguma coisa pessoal, seu egoísmo, seja o que for, no fim se arrepende e diz, eu sabia que não ia dar certo, por que é que eu fiz? Né? Então, usou mal o livre-arbítrio, né? Usou mal. Usou mal o livre-arbítrio. Usou mal. Tá. Quando, Renata, lá no capítulo 7 da primeira parte do livro Céu e Inferno, que Kardec apresenta o Código Penal da Vida Futura em 33 artigos, o 33º ali, Isabel, você está lembrando? Ele coloca assim, que o sofrimento é inerente à imperfeição humana. Quem escreve isso é Kardec. O sofrimento é inerente à imperfeição humana ou espiritual. Então, o espírito sendo imperfeito, ele vai sofrer. E a gente vai entendendo, então, na explicação de Kardec, que à medida que o espírito vai evoluindo, ele vai deixando de sofrer, porque vai se aperfeiçoando. E como é que ele faz isso? Usando o seu livre-arbítrio, usando a liberdade de escolha, de tomada de decisão. Ele pode tanto sofrer menos se tomar decisões acertadas. Quais são as decisões acertadas? Aquelas que se alinham com os propósitos divinos na nossa vida. Ou seja, o caminho do bem, do amor, o que é o natural, o que deveria ser comum, embora nem sempre o seja, mas é natural porque é de Deus. E é o que nos aproxima de Deus porque é o bem. E é a própria evolução, que é inexorável. Não tem como fugir. Desculpa, se é uma deixa eu fazer fatalidade, a é a última da evolução. pergunta. A Verônica está levantada, Geraldo. Ok. Só um momentinho, Renata. Verônica, por favor.
que a tomada de decisão, a gente também tem que pensar no que é ético, né? Porque muitas pessoas tomam decisões constantemente, conscientes ou inconscientes mesmo, sem ter aquela consciência do que é ético. É isso certo? As minhas decisões estão afetando a quem? Essa decisão que eu estou tomando é para o meu prazer próprio, para tirar a minha dor, ou qual é o impacto, né? Também. É a minha conveniência, não é? Ou será que é para um benefício maior, não é isso? Kardec, só para fechar o raciocínio, Renata, o Kardec coloca também que assim também podemos usar o livre-arbítrio para as boas escolhas e irmos minimizando o sofrimento na nossa vida. E ele fecha, então, que a cada um é dado segundo as suas obras, senão onde estaria a justiça divina, não é, Eva? A gente, né, você está lá no paraíso, Eva, não é? Então, a gente, assim, faz as melhores escolhas para a gente poder prosseguir no caminho que é o caminho para Deus, não é? Quando a gente se equivoca, a gente se desvia do caminho que é o natural, que deveria ser o espontâneo, que é o da evolução, e a gente, então, assume as consequências do que nós estamos fazendo. Como sendo consequência natural das nossas ações. Aqui não há punição. Às vezes a gente tem que tomar cuidado em falar isso, porque tem alguns indivíduos que estão usando de uma liberdade tão grande nas interpretações que você não pode falar em lei de causa e efeito, porque acha que é punição. Não existe isso no Espiritismo, nunca existiu. Só existiu na cabeça de algumas pessoas que assim interpretaram. Mas nós temos que entender que o Espiritismo nos leva à responsabilidade. Por isso que nós, como seres humanos, somos aqueles que somos dotados da capacidade de escolher. Nenhum animal tem a capacidade de escolher como o ser humano tem. Por quê? Porque nós somos dotados de razão. E a razão, evidentemente, nos leva a refletir para a tomada de decisão. Nós temos a capacidade de escolher. E por isso nós somos responsáveis como resultado das escolhas que a gente faz. Ok? Mais alguma participação aí, mano? Tem como direcionar ou incentivar o jovem a ser mais decidido na vida? Ou melhor, a natural? A Arlete está perguntando. Cada um é personalidade, cada um é um indivíduo, né? Há jovens que são bem decididos, outros não. O jovem, normalmente, ele está buscando informações para decidir. E ele geralmente não tem pressa, porque ele quer curtir bem a vida também nesse momento que ele está enfrentando, ou está passando, né, Arlete? Então, a gente também tem que ter assim, um pouco de paciência para esperar o tempo de cada um. Não adianta forçar o nosso filho, o jovem, a tomar uma decisão que a gente gostaria de tomar. Ele tem a cabeça dele, né? Os nossos filhos são espíritos, enfim. Aí a gente tem que ter essa, né, essa dose assim, de tolerância, mas ao mesmo tempo orientar com segurança. Porque ele vai sentindo essa firmeza e pela própria experiência, com o sentimento que tem, vai tomar as decisões. Por isso que a gente não educa dois filhos do mesmo jeito. Eu passei, né, transmitir, compartilhar a mesma educação para os filhinhos. Como é que acontece de um ter aproveitado, outro não? São espíritos diferentes, né? Para cada um, eu tenho que usar a dose que é adequada, né? Os conceitos, você tem as mesmas orientações, só que a maneira pela qual, às vezes um, por exemplo, é mais assim, a gente vê demais isso do filho. Um já é mais assim, decidido, se deixar ele vai tomando a frente de tudo. O outro sempre está na retaguarda, né? Está mais inseguro, aquela coisa toda. Então você tem que tratar cada um, né, dentro das suas peculiaridades. Essa é a verdadeira educação, né? Para que o espírito possa se evangelizar, não é? Ok? A Mimi pergunta, e quanto ao indivíduo que não consegue decidir porque é perfeccionista? Muito bem. Mimi, cadê você, Mimi? Você mostra esse quadro tão bonito ali, né? Ela mostra a figura dela. Né? Veja, eu aprendi, assim, com a experiência, e registrei isso num texto, e já falei em algumas palestras, que eu li uma vez, que eu achei assim, impressionante. Perfeccionista conformado. Eu jamais esperaria encontrar essas duas, digamos, os dois vocábulos, que aparentemente são distintos, são até oponentes, agregados, Mimi. Perfeccionista conformado. Porque o perfeccionista é aquele indivíduo que, longe de ter uma qualidade, ele ainda tem as limitações a serem trabalhadas. Por quê?
O perfeccionista, ele nunca acha que está num ponto de qualidade para poder entregar um produto, um serviço ou mostrar algo para alguém. Ele nunca está satisfeito, porque nunca chegou no ideal. Sabe por que não chegou no ideal? Porque o ideal é ideal, não é real. Quando chegar no real, se era o ideal como objetivo, não foi atingido. Nós vamos ter outros ideais. O perfeccionista, para ele, o ideal é inalcançável, inatingível. E ele, então, nunca está satisfeito. Aí, o que ele faz? Ele centraliza. Centraliza nele. E se ele não confia nele mesmo, porque nunca está bom, ele jamais vai confiar no outro, muito menos. Porque ele se sente inseguro, aí ele centraliza. Ele não vê a qualidade, porque acha que tem sempre que melhorar. E nunca fica pronto, porque nunca está na qualidade que ele imagina que deveria estar. Então, ele é um indivíduo cheio de planos, cheio de ideias e não tem realização. Cheio de iniciativas, como diz o ditado, e com poucas acabativas. Então, veja, aí eu fui ver esse texto, né? Depois eu fui amadurecendo e tudo, refletindo. O perfeccionista conformado. O que é esse indivíduo? É o seguinte, lembra da história de que o muito bom é inimigo do bom? Que o ótimo é inimigo do muito bom? Já ouviram isso? Que o excelente é inimigo do ótimo? Por quê? Porque se nós já estamos fazendo algo, fazendo um serviço, elaborando um produto que seja, estou escrevendo um artigo, estou preparando um capítulo, vou dar uma aula, me preparei, vou fazer uma palestra. Meu Deus do céu, me perguntaram aqui antes se eu estava preparado para esse momento, né? Para estar aqui com vocês. Eu falei, sabe de uma coisa? E eu vou confessar. Confesso para vocês como eu confessei para a pessoa que me perguntou. Eu nunca me sinto preparado. Ô, mano, depois você me explica se você se sente preparado e me orienta, tá? Eu nunca me sinto preparado. Nós vamos Aí, sentar junto e chorar junto, então, porque eu também não. Vamos orar junto e chorar juntos, né, mano? Assim, em que sentido? Que a gente sempre tem algo a melhorar. Sempre tem algo a aperfeiçoar. Em tudo que a gente fizer, nunca vai estar assim, olha, está perfeito. Porque nós não somos perfeitos, nós somos perfeitíveis. A perfectibilidade, estava lendo o conceito aqui no Espiritismo de Azê, é tão interessante. A perfectibilidade é exatamente o nosso caminhar, sempre no processo evolutivo, para nunca chegar ao estado de perfeição absoluta. Fala, nossa, mas aí, Geraldo, é uma coisa de insatisfação, a gente nunca vai chegar, nós vamos chegar no grau relativo. E sempre nós vamos adquirir a perfeição daquilo que nós estamos pleiteando, buscando, para depois alcançar um outro nível de perfeição. E assim vai evoluindo sempre. Graças a Deus que é assim. Imagina chegasse num ponto e parasse, mano. Aí tem a questão intelectual e moral, né? Manda ver aí. E o prazer da busca, não é? Exato. Ó, Geraldo, tem uma pergunta aqui da Pamela. O que fazer quando a vida decide para você? Especialmente aquilo que não esperava. Olha, aí, Pamela, é o seguinte, é seguir o poeta Zeca Pagodinho, já ouviu? Conhece? Deixa a vida me levar, ou vida leva eu. Deixa a vida me levar, ou vida leva eu. Quer dizer, a vida vai levando o indivíduo, né, vai para qualquer lugar, porque ele não tem escolha. Assim, a vida sempre vai nos dar oportunidade de escolhas, Pamela. Nunca haverá apenas uma alternativa. Como o próprio nome diz, alternativa, haverá mais de uma, porque eu vou poder fazer escolha. Por isso que o autocídio e o suicídio jamais é, né, uma alternativa. Jamais será uma solução. Porque sempre a gente vai ter uma outra porta aberta, ou uma outra porta, não é, Isabel, que possa ser aberta por nós, pelo uso do nosso livre-arbítrio. Então, vejamos, a gente tem aqui alguns passos para a gente poder decidir, não é? Não dá para abrir pelo menos uma porta, não, para a gente ver. Vamos abrir uma porta aqui para você. Que coisa mais Seja o que linda. Deus quiser, como disse a Eva. Seja o que Deus quiser. Nós vamos abrir essa porta aqui assim, Romero. Vamos ver essa porta aqui, se a gente consegue abrir. Passar aqui assim. Vocês estão vendo, né? Estão vendo da Cora Coralina, é isso? Vamos ver.
Vamos abrir essa porta. É como se a gente fechasse os olhos e nos entregasse à inspiração. Todo mundo consegue ver o que tem aí? O texto, dá para ver. Charlie Chaplin. Então ele diz o seguinte, olha, hoje levantei cedo, pensando no que tenho a fazer, antes que o relógio marque meia-noite. É minha função escolher que tipo de dia vou ter hoje. Posso reclamar porque está chovendo, ou agradecer as águas por lavarem a poluição. Posso ficar triste por não ter dinheiro, ou me sentir encorajado para administrar minhas finanças, evitando o desperdício. Posso reclamar sobre minha saúde ou dar graças por estar vivo. Posso me queixar dos meus pais por não terem me dado tudo o que eu queria. Ou posso ser grato por ter nascido. Posso reclamar por ter que ir trabalhar ou agradecer por ter trabalho. Posso sentir tédio com as tarefas da casa ou agradecer a Deus por ter um teto para morar. Posso lamentar decepções com amigos ou me entusiasmar com a possibilidade de fazer novas amizades. Se as coisas não saíram como planejei, posso ficar feliz por ter hoje para recomeçar. O dia está na minha frente, esperando para ser o que eu quiser. E aqui estou eu, o escultor que pode dar forma. Tudo depende de mim. Reflexões, como diria o Mano. Geraldo, a Ana fez uma aqui, olha. Mas sempre podemos fazer o melhor que conseguimos, longe de perfeito, mas o seu melhor. Exatamente. Aí, o perfeccionista conformado é exatamente isso, Ana. É aquele que sente que ele fez o melhor ao seu alcance e ele já entrega. Ele já faz a sua entrega, o produto, o serviço, dá a cara a tapa. Não tem problema, porque vai contar com contribuição de outros. Não tem problema ser avaliado, não é? Ser perfeito, como está lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, é eu fazer o máximo ao meu alcance, não é, Adriana? Utilizando os recursos à minha disposição, quando eu dou o máximo de mim, quando eu vou no limite da minha capacidade, das minhas forças, quando eu sinto que a minha competência ali chegou no ponto, eu estou sendo perfeito. E Deus não vai exigir mais de mim do que eu posso dar. Não é, Célia? Por isso que é essa bondade, essa misericórdia, e por isso que nós somos capazes, sempre. Porque Deus não coloca cargas pesadas em ombros fracos. A gente tem capacidade de seguir, de enfrentar os desafios, as provas e de superá-los, de vencê-los. Nós já damos conta, porque se vem, é porque o momento é esse. Por que que a gente fica indeciso? Talvez por não estar equilibrado emocionalmente ou fisicamente. Ou por insegurança, ou não ter conhecimento. Ter conhecimento. O medo de fazer a escolha errada. Medo de fazer a escolha errada, o que mais? Medo de fracassar. Falta de confiança, falta de fé. Falta de confiança, medo de fracassar. Medo do que os outros vão pensar. Medo que os outros vão pensar de ser avaliado, né? Olha só, vamos fazer o seguinte, alguém vai escrever no chat os 7 passos para a gente poder tomar uma decisão. Quem gostaria de escrever? Quem é um digitador hábil? Primeiro passo, para a gente tomar nota. Como é que eu vou? Porque, veja, a decisão, embora ela se configure num momento em que a gente decide, mas para chegar nesse momento da decisão, a gente tem uma travessia, nós temos uma estrada, nós temos um caminho, então é um processo.
Não é uma coisa que a gente faz assodadamente, porque a decisão precipitada, ela provavelmente vai induzir ao equívoco, ao erro. E depois a gente poderá se arrepender, ok? Então, o primeiro passo, a primeira etapa nessa tomada de decisão começa com o conhecimento da situação. Conhecimento da situação. Eu preciso conhecer a situação. O que é conhecer? Começa com ter informações. Alguém já anotou aí no chat? Pode escrever, senão eu escrevo aqui. Conhecimento da situação. Vai escrever para nós? Pamela, escreve aí. Você é rápida para digitar, eu sei. Já vi você digitando uns textos lá, fez até poema, não é, mano? Então ela vai digitar na hora que retornar. Pamela, escreve. Eu digito errado, demora muito. Conhecimento da situação. Quer dizer, conhecimento da situação significa o quê? Nós temos inicialmente informação. É preciso estar informado. É como a Andréia falou, eu não escolhi ali porque eu não sabia o que tinha do outro lado, né? Então eu segurei um pouco. Veja, se eu estou indeciso, pode ser um elemento, é a falta de informação. E quando eu tenho informação, eu sei, eu tendo a ficar mais seguro. E se eu tenho maior segurança, fica mais fácil para eu tomar decisão. Então, primeiro ponto é conhecer a situação. E o conhecimento é mais que informação. Porque não é só eu saber que existe. Eu preciso interpretar aquilo que está diante de mim, para eu fazer uma leitura a mais adequada, para que a minha decisão também seja segura. Então, nessa primeira etapa do conhecimento da situação, nós temos o primeiro ponto, que seria identificar qual é a situação ou problema que exige resolução. Mas se a gente tem que tomar uma decisão, geralmente nós estamos diante de uma situação desafiadora, não é isso? É um problema, é uma situação um pouco difícil, então a gente tem que conhecer, vamos saber qual é esse problema, identifica. Que situação é essa que a gente está enfrentando? Procure saber o máximo possível dessa situação, desse problema. Então, identificar é o objeto, do que se trata. Esse é o primeiro ponto da informação para a gente ter o conhecimento, para começar esse processo de segurança da tomada de decisão. O segundo ponto, a gente faz um levantamento sobre onde e quando acontece. Onde é que será que acontece isso? Quando é que aconteceu? Que circunstância que foi? A possibilidade de se repetir, eu já vivenciei isso ou ainda não? Ou é a primeira vez que está me surgindo? Quais são as pessoas que estão envolvidas? São pessoas que eu conheço, que eu desconheço, né? Eu tenho, assim, alguma proximidade com elas? Que tipo de sentimento as alimenta? Entendeu? São pessoas que eu posso, de repente, né, dizer, olha, são pessoas da família, eu confio. Não, são da família, mas eu não conheço bem, eu não sei ao certo. Então, isso pode fazer diferença, não é? E aí a gente verificar, houve alguma coisa que aconteceu antes, houve alguma coisa que aconteceu depois, se já teve uma primeira circunstância. Por que a gente está colocando isso? É experiência vivenciada. Quando a gente já tem uma experiência, já aconteceu alguma vez, Adriana, a tendência é a gente ter uma segurança maior numa segunda ocorrência. Vocês concordam? Ah, não, mas já aconteceu 5, 6, 7 vezes e eu ainda estou inseguro. Aí é um caso de tratamento mesmo. A gente precisa buscar ajuda. Faz parte do processo. Ok? Pois não, Romero? Um gato escaldado de água fria tem medo, né? Já é a experiência que ele diz. Né? A experiência já traz esse aprendizado, né? E, sobretudo, quando a gente comete algum erro, né? A gente acaba também aprendendo com o erro. Não é que precisa necessariamente, né, Rita, errar para aprender. O erro não é uma trajetória natural da evolução. Olha só o que eu estou dizendo. Nossa, que absurdo. Mas é isso mesmo. O erro é uma contingência, é temporal de uma escolha equivocada do ser humano. Nós não nascemos para errar, nós nascemos para acertar. Ninguém nasceu para ficar desviando o caminho, é seguir o caminho, né?
Isso é natural. Então, conhecer a situação, primeiro passo. O segundo, fazer uma autoavaliação. Aí a gente vê primeiro o objeto, a situação, tudo, o problema, identifica direitinho, vê quem possa estar envolvido, não é? Aí a gente vai voltar para dentro de nós mesmos. Uma autoavaliação, segundo passo para essa tomada de decisão. Nessa autoavaliação, a gente vai verificar se nós já lidamos com um acontecimento dessa natureza e como foi o nosso comportamento. Como é que a gente lidou? Como é que nós nos comportamos? Como é que foi? Nossa, Mimi, que maçã deliciosa, não é? Aí fica à vontade, que bom, né? Tão gostoso. Ela tomou a decisão de comer uma maçã, olha só, nada mais acertado, né? E aí a gente tem aqui a autoavaliação, porque a gente se volta para dentro de nós mesmos. Nós fazemos essa viagem para fazer uma busca, né? Para perceber os nossos sentimentos. Né? Como é que foi que a gente sentiu? Como é que foi que a gente pensou? Não é? Então, nós já vivenciamos alguma coisa nesse sentido, né? A gente reagiu, a gente agiu, o que nós fizemos? Então, isso também vai nos dar uma base para a decisão. E aí, como é que eu, diante do que eu agi ou reagi, como é que eu, de fato, resolvi? O que eu decidi? Se por um acaso tenha tido uma ocorrência anterior, tá certo? Se não aconteceu ainda, eu vou refletir sobre quais são as possíveis consequências da minha ação. Então, de qualquer maneira, eu faço essa autoavaliação. Eu avalio o custo-benefício e tudo mais. Bom, estamos na segunda etapa. A primeira, então, conhecimento da situação. A segunda, a autoavaliação. A terceira, a avaliação da situação. Aí eu vou avaliar a situação. Aquele objeto lá, que lá na primeira etapa, não é? Que eu estava identificando, agora eu vou avaliar. Vou levantar os pontos positivos e negativos diante daquela situação, né? Que tem ocorrido nas ações das pessoas que estavam em volta e minha, inclusive, se por um acaso eu estive diretamente envolvido, não é? Aí eu vou verificar na avaliação da situação o que faltou, inclusive, que poderia ter sido feito, não foi. Ou o que foi feito e não deveria ter sido realizado. O que não foi realizado para se alcançar o que se pretendia? Quando eu avalio a situação, eu tiro dela o melhor resultado. Ou pelo menos a melhor proposta ou possibilidade. Ok? Então, nessa terceira etapa, eu avalio a situação. Na quarta etapa, eu estabeleço meta, objetivo a ser alcançado. Onde é que eu estou querendo chegar, né? O que eu estou pretendendo fazer, afinal de contas? Como a Pamela falou, se eu não tenho nenhuma decisão, eu não sei para onde eu vou, qualquer vento me leva para qualquer lugar. Não é isso? Então, após avaliar a situação, eu vou para a quarta etapa, que é quando eu estabeleço meta. Eu vou definir objetivos a serem alcançados, né? Se eu estou diante de um problema, de um desafio, eu preciso tomar uma decisão, onde é que eu pretendo chegar? A decisão sendo tomada aqui, com essa escolha, vai me levar ao quê? Tá certo? Isso tem que ter claro na minha mente. Às vezes eu tenho insegurança. Busquemos. Por isso que a decisão, ela não pode ser precipitada, mas ela também não pode ser postergada. Porque é como aquela questão de ser assertivo. Assertivo tem a questão do tempo. Você não pode nem precipitar para não gerar confusão. Não é? No caso da decisão, se você precipita, você pode tomar uma decisão equivocada, porque faltavam elementos, faltavam as etapas, né, para você poder decidir. Às vezes você não identificou direito a situação, não se autoavaliou, não avaliou a situação, não definiu objetivos claramente, e aí você acaba tomando uma decisão errada, tá? Antes da hora. Ou senão, você fica maturando tanto também que passa do tempo que seja intempestivo, porque também para tomar decisão você tem um momento certo, não é? Então, definir uma meta alcançável. Esses objetivos têm que ser algo que a gente dê conta, porque às vezes assim a gente nunca toma decisão porque coloca um objetivo inatingível. A meta é exatamente o objetivo mensurado num tempo, não é? Que a gente possa conseguir realizar.
né? Os nossos amigos todos estão acompanhando aí, estão todos conosco, está todo mundo ouvindo, Rafael, Elaine, Tiago, Michele, todo mundo aí, né? Kathleen, Maria, Charles, ok? Então, vejam, no momento em que a gente estabelece, não é, uma meta, um objetivo que é alcançável, eu me sinto capaz de realizar. Porque se eu vou tomar uma decisão diante de algo que é inatingível, eu vou entrar no estado de frustração. Eu vou me equivocar porque eu não dou conta. Às vezes eu superdimensiono a minha competência ou eu subdimensiono. Eu me acho incapaz, numa baixa autoestima, como foi colocado aqui pela Renata. É preciso, então, a gente fazer essa avaliação aí, verificar que é um objetivo que é alcançável, a gente dá conta, nós temos recursos para isso, não é? E a gente vai trabalhar para que assim aconteça. Essa é a quarta etapa, estabelecer meta, definir objetivos. A quinta etapa é analisar as alternativas. Veja, diante de uma decisão, é porque eu tenho escolhas a fazer. Se eu tenho escolhas a fazer, é porque estou diante de alternativas. Senão, não teria por que decidir, já está decidido. É como, de repente, a conversa que a Kemi vai ter aí com o Romero depois. Né? Estou brincando, meu Kemi e Romero. Se você vai dizer sim, a decisão já está tomada. Já estou indeciso. Pior é que eu vou ter que ficar de testemunha. Você é o mediador, mano. Então, a gente tem alternativas, nós temos possibilidades, nós temos caminhos para realizar a escolha. Então, verificar as alternativas para lidar com a situação. Então, para eu lidar bem com a situação que eu estou enfrentando, pode ser um problema, geralmente a gente entende como um desafio, né? Todo desafio implica na necessidade de uma decisão, de uma tomada de rumo, não é? Então, a gente tem ali, vamos verificar essas alternativas, né, para a gente lidar bem com a situação. Depois, analisar calmamente. Calmamente não é desesperadamente, não. É com calma, é serenidade, é tranquilidade, é ponderação, é observar, não é? É maturar, é a gente refletir ali intimamente para poder fazer a melhor escolha. Então, analisar calmamente cada uma destas alternativas e avaliar as vantagens e as desvantagens de cada uma delas, bem como os custos e benefícios de cada uma também, né? Olha, se eu seguir para tal caminho, vai ser vantajoso ou desvantajoso? E o custo-benefício? Será que eu vou pagar essa conta? Porque a gente às vezes não toma uma decisão por um caminho porque vai custar caro. E eu posso não ter condições de arcar com aquele custo. Tá certo? Então, isso faz parte aqui dessa análise das alternativas. Eu não vou escolher aquela alternativa, poderia ser até mais fácil. Não, rapaz, aqui você escolhe. Mas será que eu dou conta? Depois de cumprir? Né? Porque às vezes você toma uma decisão, você se sente depois incapaz. Aí não adianta nada, porque você vai se frustrar. A escolha alternativa, então, que pareça ser aquela mais vantajosa e apropriada para nós mesmos. Então, nós temos, diante das análises, o custo-benefício, a vantagem e desvantagem, vamos ponderar, vamos analisar, vamos refletir. Se precisar de ajuda, busque ajuda, naturalmente, consulte os universitários, né? As pessoas normalmente próximas. Se há pessoas próximas que estão interessadas, também podem fazer uma influência, e a gente tem que avaliar isso também, porque pode ser tendenciosa, ou se tem interesses bons, naturalmente, podem facilitar uma decisão acertada. Escolher a alternativa, então, que pareça ser a mais vantajosa, que vai trazer mais benefício. Aí verifique os recursos pessoais e materiais que a gente tem à disposição para poder executar aquela alternativa que nós escolhemos. Até que a gente vai conseguir seguir aquilo que foi decidido, nós temos condições pessoais, eu estou pronto emocionalmente, eu tenho recursos para poder arcar com isso. Isso tudo faz parte dessa análise das alternativas. E aí eu faço um exercício mental. Como é importante, né? A gente estava falando hoje, né, Kemi e Mano, na questão do estudo da Gênese, né, quando nós falamos, qual que era a mesma questão, Romero? Quando se fala da importância do pensamento naquele estudo de preparação, tem um nome específico, qual que é?
que até o Samuelzinho falou que era mais materialista e tudo, pessoal. Estão recordando aí quem estava no estudo da Gênese? Estão pensando? Mas vocês estão associando, né, o conceito, Adriana, Verônica, né? Que são os estudos da... E fugiu o nome, sinceramente. Neurociência, Neurociência, exatamente. né? Isso, Neurociência. Adriana. Obrigado. Da neurociência, né? Que você vai buscar aí realmente esse exercício mental, essa projeção que você realiza, né? Imaginando-se na situação. Então, veja lá, estou diante da situação, escolho uma alternativa, como é que vai ser? Eu me imagino, me projeto, como se estivesse realizando a ação. Isso aqui está ainda na mente aqui, de acordo com a alternativa que foi escolhida e os recursos que possui. Então, se imagine fazendo aquilo, se projete, né? Faça esse exercício aí de neurociência, para a gente ver como é que nós vamos sentir, como é que nós vamos perceber. Se a gente já causar um pavor, um pânico, né, de repente, pode não ser a melhor escolha. E avalie como se sente ou pensa sobre esta situação. Isso é que vai nos levar, então, à análise das alternativas. É preciso não só pensar, mas é preciso sentir, porque a decisão não é só cognitiva, não é só intelectual. A decisão é muito mais do coração. Porque o que vai sustentar mesmo no momento da dificuldade é a inteligência emocional, não é o raciocínio, viu? O raciocínio às vezes dá uma frieza e tudo, mas no enfrentamento, sobretudo no autoenfrentamento, a inteligência emocional, a gestão sobre si mesmo, né, sobre os seus sentimentos é que vai dar essa base da segurança. Tudo bem? Bom, então esta é a quinta etapa. Não é simples, né? É uma etapa de análise das alternativas. Por isso que ela é mais detalhada. Aí nós vamos para a sexta, que é a da decisão, Akemi. Chegamos na decisão, olha que coisa linda. Ainda não vamos tomar decisão, mas chegamos na decisão. É a sexta etapa. Então, e caso a nossa avaliação seja mais negativa que positiva, olha, gente ali, pô, não, o que eu estou avaliando das alternativas, volta lá. Recomeça a quinta etapa de avaliação das alternativas, porque ainda não está maduro, não está pronto, não é? Aí, se avaliamos positivamente, ótimo. Já conseguimos avaliar, escolhemos uma alternativa, nós vamos, então, ficar com essa alternativa, porque ela é mais vantajosa, né? E a gente vai reforçar positivamente isso aqui, ó, com as palavras, com pensamentos, com sentimentos sobre essa decisão, sobre essa alternativa que a gente está escolhendo. Porque isso vai determinar a nossa conduta, como a gente vai passar a agir a partir dali, da decisão tomada. Uma vez tomada a decisão, a gente tem que ter uma segurança, né, de poder cumpri-la. Se reconhece que errou, você vai voltar. Mas se a gente já, no plano mental, no exercício ali, antes de tomar a decisão, a gente reflete e vê que não está ainda seguro, retoma a etapa anterior, de poder avaliar essas alternativas. Ok? E aí, então, essa é a decisão. Se não está negativo, volta. Se está positivo, verifique realmente é isso em termos de pensamento, de sentimento. Aí nós vamos para a última etapa, a sétima. A Pamela está anotando tudinho aí, né? Que é a ação. Finalmente, a última etapa, Charles, que é a ação. Aí é que nós vamos agir, porque a gente fez todo o processo anterior, desde assim, começamos, né, num reconhecimento da situação, que é aqui o conhecimento da situação, a autoavaliação, depois a própria avaliação da situação, o estabelecimento de meta, definição de objetivos, a avaliação das alternativas, né, analisar essas alternativas, aí sim a gente tomar a decisão, se é isso mesmo que a gente está querendo, e finalmente agir. Esta ação, ela implica no quê? Nós não perdermos de vista a meta, o objetivo que nós estabelecemos lá, a alternativa que nós escolhemos para a gente enfrentar o problema, enfrentar o acontecimento, enfrentar a situação, ok? Geraldo. Aí a gente vai pensar nos resultados que a gente vai poder obter agora. Pois não, mano? Estava reservando aqui que alguém fez a pergunta faz algum tempo, né? Mas eu estava esperando chegar nesse momento, porque olha a pergunta. Como lidar com a fadiga de decisão depois de um longo tempo tomando muitas decisões, resultando em baixo autocontrole e baixa força de vontade?
Veja bem, os três elementos citados aí não são propiciatórios da decisão. Porque a decisão não deve ser um enfado, não deve ser enfadonha. A decisão deve ser algo que me motive, que me estimule, que me leve a sentir bem, porque eu sou dono de mim mesmo para poder decidir. Eu não sou dono do outro, o outro não é dono de mim, mas eu sou dono de mim nesse sentido da decisão, porque o livre-arbítrio é meu, não é do outro. Por isso que ninguém toma decisão por ninguém. Tá certo? Como a Renata colocou, a pessoa toma decisão pela outra e tudo. A pessoa não tem vida própria, não é? Ela vai se sentir sempre incapaz. Então, na verdade, se passa por essas etapas, embora pareça, talvez longo, né? São 7 passos, né, Geraldo? Nós para chegar lá, mas é o que vai dar segurança, porque às vezes esses passos, eles podem ser, né, mais rápidos a depender da experiência. A decisão, ela tem que ser libertadora. Ela é libertadora, Isabel. A decisão é libertadora. Nós vamos ver aqui no último slide que a gente vai mostrar ainda como é interessante isso, né? Então, tem mais alguma participação, Mano? Tem. Às vezes a decisão requer uma mudança de hábitos, disse a Andréia. Exatamente. A decisão requer uma mudança de hábitos. Tem um capítulo no livro Vida, Pensamento e Vida, de Emmanuel, sobre o hábito. Vale a pena a gente ler. Porque o hábito, como nos ensina Allan Kardec, ele é a repetição de ações. A gente só adquire o hábito depois que a gente repete várias vezes. E aí, quando você tem o hábito, você passa a já internalizar, está dentro de você, você faz espontaneamente. É o que Emmanuel ensina, que a disciplina precede a espontaneidade. O hábito é o que já é espontâneo, é natural. Eu faço sem fazer força. Tá certo? Então, essa questão, por exemplo, né, do hábito, é um processo de educação também. O hábito, normalmente, a gente associa a coisas boas, né? Mas você pode ter alguns vícios aí em hábitos, né? Porque são costumeiros e tal, que não são, digamos, bem indicados, às vezes até nos prejudicam. A decisão, ela é libertadora, porque ela vai realmente nos levar a um processo de que a gente tem segurança, não é? Que a gente tem condições e a gente é capaz. Geraldo, tem 2 comentários aqui. Um é da Arlete. Depois dessa aula, não sei como fiz tantas escolhas certas sem todos esses passos. E um outro comentário. Até as pessoas, a pessoa que deixa outros fazerem decisões por ela, acaba por fazer a decisão ruim de seguir decisões dos outros. É do Rafael Demarco. Exato. É interessante, Rafael, porque como é que, né, a gente vai estar confiando no outro, o outro tomando a decisão por nós? Às vezes o outro tem dificuldade até por decidir por ele mesmo, e ele pode ser um irresponsável, inclusive, né? Ou inconsequente. Olha agora que ele está falando isso. Primeiro ele vai lá, oferece as portas para a gente, deixa a gente escolher, agora que ele está falando isso. Ô, Geraldo, é o Guilherme, tudo bem? Só eu tô achando maravilhoso tudo que você está falando e me veio à cabeça um exemplo da minha família, né? No caso, a minha mãe. A minha mãe foi criada pelo pai dela, um português, que ele era o patriarca da família. E o jeito com que ele criou os filhos é que ele tomava todas as decisões, né? E hoje eu vejo que meu avô não está mais aqui entre nós, uma dificuldade tremenda, não só com a minha mãe, mas os meus 2 tios, em conseguirem tomar decisões, porque eles não foram educados dessa maneira. Perfeito, perfeito. Ô, Guilherme, você sabe que, de um modo geral, nós não somos educados para a tomada de decisão. Na vida, nós vamos aprender com a vida, numa experiência, às vezes, difícil, né, a tomar decisões. E muitas vezes a gente se equivoca porque não estamos preparados, não é? Aí o pessoal está dizendo, hoje tem processo para tudo, passo para tudo. Ainda bem, são metodologias, não é? Que facilitam a nossa caminhada. Quando são para simplificar, não é para complicar, não é? Não adianta a gente colocar ali 1000 passos, aí eu não vou dar conta, não é? Então aqui são 7 passos, a gente tem que ter isso internalizado, né? Desde a identificação da situação, até a autoavaliação, a avaliação da própria situação, o estabelecimento de objetivos, de metas, a análise das alternativas, aí sim a decisão,
e depois da decisão, a ação, né? E a gente está vendo aqui, na ação, estejamos atentos ao tempo necessário para a execução. Também tem isso, que a gente toma a decisão e às vezes não age. Olha, está decidido, mas e aí, meu amigo, se eu não agir, não adianta nada, né? Porque toda decisão ela vai implicar em ação. Não é decisão teórica, está decidido, viu, gente? Beleza, tchau, então vamos embora. Cada um vai para o seu mundo. E aí? Já decidiu, ótimo, estou cheio de decisão. Despacha aqui, despacha ali, isso não faz nada. Então, não é o caso, precisa agir, não é? E aí tem que estar atento, o tempo que aquilo vai ser cumprido de fato, não é? E aí a gente vai ver se dá conta de executar. Precisamos ser flexíveis. Olha a resiliência, que é uma característica fundamental. É um instrumental para a gente trabalhar hoje, não é? É a questão da resiliência. Nós temos flexibilidade para poder saber lidar com as intempéries, não é? As dificuldades que a gente vai enfrentar. Inclusive, se algo der errado. A gente toma, olha, fizemos as escolhas, né? Das alternativas. Escolhemos lá uma alternativa que era mais vantajosa e tudo. E decidimos, então, ali, tomamos a decisão. E vamos agir. Aí, de repente, não deu certo. Ora, a gente tem que ter maturidade, flexibilidade, humildade para retomar algum ponto. Para, de repente, dizer, olha, eu não fiz a melhor escolha, mas eu estou aprendendo com essa experiência. E o mais importante, eu sou capaz. Nós somos capazes, meus amigos, queridos do coração. Falar é fácil, difícil é fazer, dizia a música, não é? É isso, mas não é impossível fazer. Então, mas este que não age, não decide, é que falta a vontade também, não é exato? A vontade é o primeiro elemento da decisão, né? A potência anímica mais importante, como fala Leon Denis. O plano B existe por causa disso. Se der errado, plano B. Exatamente. Richard Simonet escreveu um livro sobre o plano B, não é? E é isso aí. É importante a gente, né, seguir alternativas. Ora, não deu um caminho, a gente vai ver, vamos reavaliar. De repente, nós estávamos com alguns elementos para tomada de decisão e depois a gente vê que não eram bem aqueles, surgiram outros. Ah, não tinha pensado uma coisa que agora eu pensei. Nossa, rapaz, essa informação fez toda a diferença para a decisão que eu tomei, porque eu não sabia disso, né? Então, tem essas coisas. Então, o mais importante, eu sou capaz, né? Eu sou capaz, você também é. Então, todos nós somos capazes. A Luziane diz assim, ó, sempre decisão. Quando não decidimos, estamos escolhendo não decidir. E somos responsáveis pelas consequências de não ter decidido, né? Exatamente. Essa indecisão, a indefinição para a indecisão não é um problema. Não deixa de ser uma escolha que a gente está fazendo. E também tem as suas consequências, é claro, né? E se algo aqui deu errado, não se culpe. Se algo deu errado, não vamos nos culpar ou nos menosprezar, não é? Vamos avaliar, então, as dificuldades e as facilidades que nós enfrentamos e identificar outra forma de ação mais adequada. Com essas orientações desses 7 passos, vai ficar mais fácil a gente tomar a decisão? Será? Sim, mas um comentáriozinho. Você falou aí, nós somos capazes. Antes disso, eu estava preparada para escrever. Uma das coisas que não estão nos 7 passos é oração e pedir a ajuda dos bons espíritos para eles nos influenciarem com boas ideias e boas decisões. Mas aí depois vamos chegar. Então vamos chegar aqui agora, André. Olha que coisa bonita, ó. Então nós estamos aqui nessa beleza de apresentação do Chaplin, não é, que ele colocou, e a gente vem para esse momento aqui, ó. Chegou o tempo da gente fazer escolha. Porque tudo tem o seu tempo. Debaixo do céu. Tempo certo para tudo. Tempo de escolher. E a gente vai refletindo sobre cada uma destas alternativas. Eu escolho o perdão ou a vingança? Vamos só refletir e sentir. Perdão ou vingança? Eu já passei por uma situação, problema, um desafio, que tenha me exigido perdão? Ou será eu escolhi a vingança? Ou eu perdoei, mas eu nunca mais quis ver aquele desgraçado? É uma escolha que a gente tem que fazer. Eu escolho a paz ou a guerra?
Às vezes a gente está em guerra o tempo todo dentro de nós, né? Conflito danado. Vamos fazer uma meditação, vamos ouvir o silêncio, aí você não consegue ficar em silêncio, que é um barulho tremendo. A paz implica em perdão. Se a gente tem alguma desavença, alguma coisa a ser arranjada, se você não perdoa, você não está em paz. Paciência ou precipitação? Qual é a escolha que eu faço? Paciência, a arte de saber esperar. Paciência, ciência da paz. Perdão, paz, paciência. Precipitação é a pressa que é inimiga da perfeição. E até do perfeccionista conformado. Ocupação ou preocupação? A preocupação é a ocupação antecipada. É como se fosse a palavra que alguém escreveu aí, ansiedade, que é o excesso de futuro no presente. Toda vez que eu trago uma carga de futuro para o presente excessiva, eu estou preocupado, eu entro numa espécie de ansiedade. A ocupação é quando você está concentrado, focado no tempo certo para fazer o que é necessário. Lucidez ou ilusão? Fé raciocinada, né? Lucidez, luz. Discernimento, que a gente vai ver ali. Ou ilusão, engodo, engano, fake news. Esperança ou desespero? Esperança, do verbo preferido do Samuelzinho, esperançar. Ou desespero? Lembra da oração atribuída a São Francisco, né? Que eu leve a esperança onde houver desespero. Confiança ou medo? Quando eu estou seguro, estou confiante, não é? O medo me dá essa insegurança. Bom senso ou insensatez? Lembra de Kardec, cognominado Bom Senso encarnado por Camille Flammarion? Bom senso ou equilíbrio é a sensatez. Viana de Carvalho, pela psicografia de Divaldo e outros espíritos, porque assim é assinada a mensagem, é tão curioso, é Viana de Carvalho e outros espíritos, como a gente tem lá no Prolegômenos, né? São vários espíritos e outros ainda. Diz que a gente está vivendo hoje um campeonato de insensatez. Uma coisa impressionante, inclusive no suposto meio espírita, né? Tanta absurdidade assim, lamentável. Bondade ou maldade? André Luiz diz que o mal não merece comentário em tempo algum. E Emmanuel nos ensina que o bem que a gente faz em qualquer lugar é o nosso advogado em toda parte. Amor ou ódio? Olavo Bilac diz que o ódio é o amor em desalinho. Se a gente quer ficar longe de quem a gente odeia, é preciso que a gente o ame. Porque provavelmente em outra encarnação a gente não precisa nascer juntos, porque a gente já se ama. Mas como a gente já se ama, a gente vai querer nascer junto, porque já não se odeia mais. Eu já fiz as minhas escolhas. Nós já fizemos a nossa escolha? As nossas escolhas diante dessas alternativas? E aí, Romero, Mano, Isabel, Akemi, demais colegas, André, Adriane e todos os demais, aqui estão as portas de novo. Qual a porta eu escolho? Qual é a decisão que eu tomo?
Agora eu não escolho nenhuma agora. Eu não escolhi nenhuma antes e continuo não escolhendo nenhuma agora. Você tem que me dar tempo para seguir os 7 passos para eu chegar lá nas portas. O Geraldo, o Pois não. Charles colocou muito clara a discussão sobre decidir. Como ajustar para projetos pessoais e coletivos. Aí é o trabalho de cada um, né? Pessoalmente é você seguir isso, né, em cada situação que enfrenta e coletivamente trazendo para a análise do próprio grupo, né, da equipe. Isso ajuda muito quando você pode, né, compartilhar uma construção coletiva. São várias cabeças, ajudam, porque às vezes você tem uma situação que é para ser resolvida de fato pelo grupo, pela equipe, não é? Não é apenas pessoal, mas é coletivo. Então é isso, se a gente empregar esses passos. E aí, Andréia, vem o que muito bem você colocou, que no momento daquela decisão diante de tudo aquilo, né, daqueles elementos que são aparentemente opostos, a gente precisa buscar inspiração. E essa inspiração a gente encontra muito, né, nesse recolhimento, na meditação, na oração, né, que é um silêncio que a gente vai escutar a voz de Deus na intimidade do nosso coração, para a gente poder ter a lucidez. A oração nos dá a lucidez, como explica Allan Kardec no Evangelho. E é um processo, né, gente? É uma caminhada. Então, espero que esse nosso bate-papo, Alquimia, seja estimulante, tá? Não é para desanimar, não. É porque as coisas não são tão fáceis, embora não sejam impossíveis, não é? Então, a gente consegue fazer se nós tivermos a responsabilidade de tomar as melhores decisões. Por isso que, para tomar as boas decisões, as melhores decisões, a gente tem que estar preparado. E a doutrina espírita nos dá todos esses elementos. Porque a doutrina espírita é a luz que ilumina, que elucida, que esclarece, e faz com que a gente enxergue com nitidez para que não haja dúvida. Por isso é a fé raciocinada, colocando a luz na simbologia do Evangelho, tirando da letra que mata o espírito que vivifica, tirando da palavra o seu sentido e do texto o seu contexto. Ora, diante disso, por que duvidar? Basta a gente refletir, sentir, estudar e viver. Simples assim. Nesta vida ainda a gente dá conta de fazer umas coisas muito boas.